E aí, galera, sejam muito bem-vindos ao canal Matemática Sem Drama. Eu sou o professor Diego Souza. Bem, na aula de hoje a gente vai dar continuidade à parte de gráfico da função do primeiro grau, tá? A parte 3 da nossa aula. O que a gente vai ver na aula de hoje, ó? Basicamente, o que eu quero que vocês consigam fazer é o seguinte. Ele vai lhe dar um gráfico, a questão, o problema vai lhe dar um gráfico, e aí você vai precisar retirar a função desse gráfico. Mas, professor, isso foi o que a gente fez na parte 2. Galera, foi, mas a gente analisou ali um caso muito especial que ele me dava 2 pontos no meu gráfico. Na aula de hoje, ele vai dar o seguinte, ó. Vamos supor que a gente tem aí o nosso plano cartesiano, tá? E ele nos dá um gráfico que passa aí pelo esse plano cartesiano, essa reta aí amarelo. Além disso, eu também sei que nesse gráfico, nessa minha reta, eu tenho um ponto, tá? Que é o ponto cujas coordenadas é 3 e as coordenadas é 7. Obviamente, o Enem vai estar dentro de um contexto, mas vai ter o gráfico lá, tá bom? E ele me disse também que o ângulo, olha essa informação, pessoal, que o ângulo de inclinação da minha reta em relação ao eixo X ou em relação a qualquer eixo paralelo ao X, nesse nosso exemplo, por exemplo, né, é de 45 graus. E aí, diante dessa situação, tá, com esses dados da questão, ele me pede: determine a função que descreve esse gráfico. Ó, vem aqui comigo. Professor, o que eu preciso fazer nessa situação? Você vai ficar calmo, primeiramente, inicialmente, vai identificar o que você tem e vai separar num caso. Ó. Esse é o caso que ele me dá um ponto e o ângulo de inclinação da reta. Show! Você já sabe qual é o caso que você tem. Segundo ponto, o que é que eu preciso pensar? Você precisa pensar assim, ó. Qual que é o formato do seu gráfico? Vixe, mas na outra também a gente pensava nisso? Aqui também, pessoal, tá tudo ligado. Ó. Professor, primeiro eu penso, então, qual que é o formato do meu gráfico? É uma reta. Se é uma reta, é o gráfico de uma função afim, pessoal. Pode levantar as mãos para o céu. Por quê? Porque se é função afim, você sabe o formato dessa função. Tem que ser y, a forma geral de escrever função do primeiro grau. Y igual a ax mais b. Show! Eu preciso determinar quem nessa minha função y igual a x mais b. Galera, eu preciso identificar, determinar o valor do a e o do b. No geral, vocês pensam que é o valor de x e y, e não é, turma, é o valor de a e b. Para o valor de a e b, eu começo geralmente com o valor de a, tá bom? Então, como é que eu faço para determinar o valor de a nessa situação, que eu tenho o gráfico com um ponto e um ângulo? Você vai fazer o seguinte, ó. O valor de A ele vai ser igual a tangente do ângulo de inclinação da reta e o eixo X ou qualquer eixo paralelo ao X. Ou seja, o meu valor de A vai ser a tangente de 45. E aí você está pensando, pelo amor de Deus, professor, está juntando trigonometria para encontrar o coeficiente de uma função, que mistura essa? Galera, não se preocupe. Eu considero esse caso mais fácil do que o da aula anterior, do primeiro caso. A propósito, se você não lembra, clica no card aí em cima, tá? Que você volta para a aula anterior. Vamos aqui, ó. Professor, como que usar a trigonometria fica mais fácil? Galera, olha o que é que acontece. Esse ângulo de inclinação que ele vai lhe dar, só existem pouquíssimas possibilidades para ele. Ou vai ser 30 graus, ou 45, ou 60. Muito possivelmente vai ser qualquer um desses três. Porque esses três, você sabe calcular, tá, gente? O cara que elabora a questão do Enem, ele sabe disso, turma. O professor quer dizer que ele não pode botar um ângulo diferente desse? Até pode. Se ele coloca, ele vai ser obrigado a lhe dar outra informação. Por exemplo, se ele coloca um ângulo de 21 graus, nem eu consigo resolver. Então ele teria que colocar na questão assim, ó. Dados da questão. Tangente de 21 considera igual a tanto. E ele não vai fazer isso. Então ele vai colocar possivelmente um ângulo de 30, 45 ou 60. Que você já sabe calcular pela tabela trigonométrica, certo? Então ficou fácil, porque a tangente de 45 é quanto? É 1. Acabou. Encontrou o valor de A, acredita? E assim, uma pergunta muito natural é: mas por que o valor do coeficiente angular é a tangente desse ângulo aí de inclinação? É pelo seguinte fato. Aí eu vou retomar a aula anterior. Ó. Vocês lembram que na última aula ele dava esse gráfico de A função. Só que nessa situação é outro caso. A gente tem 2 pontos. Como que eu fazia?
Primeiro eu identificava que era uma reta e eu sabia que o formato era x mais b. Para encontrar o valor do A, a gente tinha uma fórmula, né? Era o ΔY sobre o ΔX. Perfeito, pessoal. Onde esse ΔY é a diferença das coordenadas de y dividido pela diferença das coordenadas de x, dos dois pontos. Então, por exemplo, ó, a primeira coordenada de y é esse valor que está aqui em cima do numerador, é esse primeiro ponto aqui, ó. E esse valor de y1 é esse segundo ponto do y de ambos os pontos, por isso que eu precisava de 2. Do mesmo jeito aqui, esse valor de x é esse valor aqui embaixo e de x1 é esse aqui, ó. Ou seja, ficaria como? Ficaria 9 menos 7 dividido por 2 menos 1. Nós vimos isso na última aula, tá? Galera, olha que interessante, ó. Na verdade, o que é esse 9 menos 7? No meu gráfico, que comprimento é esse, ó? Observem que o 9 é do 0 até esse ponto aqui, ó. É tudo isso. Ok. O 7 é desse ponto aqui, ó. Observem aqui o 7, ó. Até esse de baixo, ó. Se eu estou pegando esse comprimento maior e estou subtraindo por esse, ó, por esse comprimento aqui, ó, sobrou o quê, né? Restou o quê? Se eu peguei o maior e subtraí, retirei essa parte aqui, ó, essa região aqui, ó, sobrou só essa parte de cima, sobrou exatamente esse comprimento aqui, ó. Perfeito. Do mesmo jeito é com o x, ó. Quando eu pego 2, eu estou pegando esse comprimento todo. Quando eu digo que retiro 1, eu estou retirando esse pedacinho aqui, ó. Sobrou quem? Se eu pego esse todo e retiro só esse comprimentozinho aqui, ó. Sobrou essa, eu retirei isso, ó. Sobrou essa região aqui, ó. Na verdade, que corresponde a essa e corresponde a essa aqui, ó. Os comprimentos que restaram, na verdade, eles formam um triângulo retângulo. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, ó. Num triângulo retângulo, quando eu calculo esse comprimento dividido por esse de baixo, que é o que está sendo feito aqui, eu estou dividindo esses caras. Na verdade, eu estou dividindo quem, turma? Olha aqui, ó. Esse comprimento é o nosso cateto oposto, se considerar esse ângulo aqui, ó. Observe que é o ângulo que eu estou considerando aqui, ó, certo? Então, ó, esse valor aqui, ó, esse comprimento, em relação a esse ângulo, a gente chama de cateto oposto. Esse comprimento de baixo, em relação a esse ângulo que eu destaquei, a gente chama de cateto adjacente. Ora, é muito familiar. Eu estou dividindo o cateto oposto pelo cateto adjacente. Vocês sabem o que é que eu estou calculando, não sabe? Eu já destaquei aqui, ó. Eu estou calculando, turma, tangente, galera. Preciso ter essa ideia na hora da prova? Precisa, você vai conseguir. Então, ó, quando eu estou dividindo esses dois catetos, eu posso dividir os dois quando eu tenho esses resultados e quando eu não tenho. Eu não preciso dividir, basta eu calcular a tangente desse ângulo aqui, porque é a mesma coisa, essa divisão representa a tangente. Por isso, a gente escreve que o valor de A também, além da divisão das subtrações, é a tangente do ângulo de inclinação. E aí tem tudo a ver, porque esse ângulo de inclinação, que é a nossa tangente, ele define, né, a inclinação dessa reta. Por isso que ele é chamado de coeficiente angular, porque ele define esse ângulo, tá? E assim, dependendo do valor dele, ele pode ser positivo, negativo ou constante, que a gente já viu na última aula, tá bom? E por isso também que quando ele passa de 90 graus, esse ângulo passa, a minha reta passa a ser negativa, ou melhor, desculpa, passa a ser decrescente, tá? Mas voltando aqui, ó, o que interessa. Então, pronto, professor, entendi bem o porquê que a gente usa a tangente aí. Show. Pronto. Tem o meu valor de A. Para encerrar a questão, fechar, você vai ter que encontrar o valor de B. Professor, como é que eu faço isso? E aí, uma novidade para vocês. Na verdade, é do mesmo jeito do outro método. Acredita? Ainda bem menos coisa para estudar. Como assim, professor? É do mesmo jeito do outro método? Primeira coisa que você vai fazer para encontrar o valor de B é, você vai copiar a expressão da função, só que onde tem A, você vai substituir pelo valor que encontrou. Nesse caso, a gente encontrou o valor 1. Então, vai ficar assim, y igual seria AX, só que A é 1, então fica só x mais B. Essa é a minha expressão substituindo o valor de A. Show! E agora?
Agora você quer o valor do B. Como é que eu encontro o valor de B numa equação? Aí aqui eu não preciso decorar, preciso entender, pessoal. Olha o que é que você vai fazer lá na hora, ó. Você vai pensar assim, ó. Pronto, agora eu preciso encontrar só o valor de B. Já encontrei o A. Meia parte da questão feita. Agora eu vou fazer o resto. Ó, para encontrar o valor de B é uma equação. Então eu tenho que ter o X, concordam? E tenho que ter o Y. Porque se eu tiver o X e o Y, eu isolo o valor de B. É a equação do primeiro grau. E aí você se pergunta, ah, mas eu tenho x e y, sabe por quê? Porque nesse caso aqui, ele me dá um ponto. No outro, ele me dava dois, eu podia escolher o que eu quisesse na hora de substituir. Aqui, infelizmente, não. Como ele só me deu um ponto, eu vou ter que usar esse ponto que ele me deu. Nós vamos ter que destacar a coordenada de x dele e a coordenada de y. É só substituir, ó. Então, onde tem o y, eu posso substituir por 7. E aí vai ficar 7 igual... Seria o x, mas o x nesse ponto que pertence ao meu gráfico, eu posso substituir na função. É 3, ó. Então vai ficar x igual a 3 mais b. Perfeito. E aí pronto, o 3 está somando, ele passa subtraindo para o outro lado. 7 menos 3 dá 4, então o nosso b é igual a 4. Acabou, conseguiu, você encontrou a função. Qual que é a função? É y igual a, que é 1, então fica 1 vezes o x, que dá só o x, mais o b, que a gente encontrou, que é o 4. Então, essa é a nossa função. Professor, existe outra maneira de encontrar esse valor do b? A gente sabe que existe, né? Porque esse b é onde o meu gráfico ele toca o eixo y. Então, se ele tivesse me dado esse pontinho aqui, ó, eu já saberia o valor de b diretamente. Não foi o caso. E assim, ele não vai dar esse valor, possivelmente, porque, prestem atenção, se ele der esse e esse aqui, aí cai no primeiro caso. Eu tenho 2 pontos, então não vou resolver usando a tangente. E uma das intenções é usar a tangente. Se a questão do Enem ele coloca esse ângulo, ele quer que você use esse ângulo, tá bom? Ah, mas poderia ser, né? E esse valor é o 4, tá? Poderia ser que ele me desse esse ponto e esse ângulo, aí poderia. Você ter um B de graça, e aí pronto, para encontrar o valor de A, você usava a fórmula da tangente, tá? Galera, eu vou encerrar essa aula aqui, ela foi mais curtinha, eu estou tentando reduzir o tempo das aulas, tá? Para ficar um pouco mais dinâmico. Tudo que eu sabia sobre função do primeiro grau, eu tentei passar nessas aulas para vocês. Então, assim, particularmente, acho que vocês têm condição de resolver já qualquer questão sobre esse assunto. Obviamente, a gente precisa praticar mais, então eu vou resolver muitas questões com vocês antes de passar para o nosso próximo assunto, que eu quero radificar isso aí. Eu quero que vocês arrebentem nessa parte de função do primeiro grau, tá bom? Na hora lá da sua prova. Peço que se você gostou desse vídeo, por favor, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal também, tá bom? Não esquece de clicar aí no sino de notificações para receber sempre que eu postar uma próxima videoaula, que a propósito, a próxima vai ser só a resolução de questões desse assunto. Não esqueça também de nos seguir lá no Instagram e no Facebook. No Instagram eu estou postando aí alguns mapas mentais muito bacanas. Esse da aula de hoje também vou postar lá, tá certo? No mais, pessoal, é sempre muito bom estar com vocês aqui e até a próxima aula, turma. Fui!